Dudes! Estamos aqui para o Hello! nosso episódio número 12. Eu sou a Caca. Eu sou a Lula. E eu sou a Jade. E esse é o Doug. Estamos aqui para falar sobre o capítulo 67 a 76. E aí pode parecer confuso, mas a gente consultou o nosso mago chamado ChatGPT e ele nos avisou que se a gente seguisse naquele ritmo de assistir semana por semana, a gente não ia conseguir vencer até o dia do remake, né? Que o nosso objetivo é esse. Então a gente teve que dar uma adaptada. Então, vamos falar sobre esses 10 capítulos, que assim, gente, olha, esses 10 dias de Vale Tudo, lá em 88, meu Deus, tiro, porrada e bomba, porque assim, é muita coisa que acontece em 10 dias, socorro, né? E aí, o que vocês querem trazer? São muitas informações, a gente vai ter que escolher, né? O que mais, né? O que vocês querem falar aí? Mais. Olha, a cada novo capítulo, eu pensava, eu acho que é isso. Aí vinha outro, não, é que isso aí também é importante. E aí, assim, eu achei que não fosse fazer tanta diferença incluir 4 capítulos a mais, entendeu? Eu achei que não fosse ser uma coisa, assim, mas é muita informação, porque essa novela acontece muita coisa, qualquer capítulo acontece muita coisa. Mas eu quero Não, é que falar... essa semana foi pegada. Foi uma das semanas, intensa, assim, se tu fizer uma separação das semanas mais movimentadas, essa tá no... Dividir em 3, assim, essa tá no primeiro terço. Verdade. E aí, assim, para pegar um assunto, eu pego o assunto casamento, noivado, na verdade, né? Porque eles estão noivos, eles estão no processo de organizar casamento. Porque a partir deste evento, muita coisa maravilhosa aconteceu. Assim. Então, eu acho que isso foi fantástico. Inclusive, a forma como isso aconteceu, né? Como a maga de entrar na mente das pessoas, move os pauzinhos, fala as coisas certas e as coisas plim, acontecem. E eu adoro que ela se ofende quando fala Odete, né? Eu manipuladora? Eu manipulo as pessoas, ela fica muito ofendida. Adoro. Ou ela fala, manipulei, mas olha como eu fiz bem. Mas assim, eu acho que esses 10 dias nós temos, eu acho que 4 eixos grandes, que seriam noivado, Fátima e Afonso, morte da Cecília, muito importante, 2 principais, temos aliança Maria de Fátima Marco Aurélio, que se fortalece, né? Enfim, fortalece muito, né? Fátima ela, nesses 10 dias, ela inicia e se fortalece, né? São as duas coisas. E temos o retorno da Solange, que volta querendo virar antagonista da Maria de Fátima. E temos também... 5, porque temos também a ida do Ivan embora. Foi para Roma. Sem querer, ele ganhou uma promoção para ir para Roma, ao mesmo tempo que a Heleninha também está indo para Roma fazer vernissagem. Mais um plano mirabolante, não é nem mirabolante, mas um plano maquiavélico de Odete. Né? Exatamente. Odete maquinando tudo isso ali com as garrinhas dela. Então é isso que temos, é pouca coisa. Isso é só as principais, fora tudo o resto que acontece. Eu quero falar sobre um detalhe. Eu não vou falar sobre um evento, porque vocês já definiram muito bem o resumo aí do que foram os principais acontecimentos. Eu quero falar um detalhe. E a partir do fato da relação da Fátima com a Solange, que daí a Solange volta, descobre, toma aquele banho de água fria, o tratamento que a Fátima dá para ela quando ela vai procurar a Fátima desencadeia em várias coisas depois. E aí, ali que a Maria de Fátima sempre foi tão inteligente, ali eu achei ela muito mirim. Porque ela podia muito ter pedido desculpa, ter sido legal e tal. Mas ela ficou tipo, vou ter que aguentar isso, porque, né? E aí tratou super fria. E aí que levantou a pulga atrás da orelha da Solange. Mas tem um motivo para isso. Que ela acha que a Solange não é mais páreo para ela, entendeu? A
Solange já tá, tipo assim, abatida, entendeu? É só um personagem. Só que aí o que acontece? Como ela lidou com a Solange todo esse tempo e a Solange nenhum por um mínimo segundo desconfiou de absolutamente nada, porque a Solange nunca desconfiou. E aí ela acha que depois de tudo que ela fez, a Solange nem existe mais. Só que aí o que ela faz? Ela esquece que a Solange é muito inteligente. Porque, gente, se vocês forem ver, a Solange é a única personagem que em 5 segundos entendeu tudo. Tudo que a Maria de Fátima fez. Pois é, mas é que o fato dela menosprezar a inteligência da Solange... não, dela claro, mesmo, né? isso fez a Solange pensar. Mas aí tu vê que a Solange entende a jogada que ela fez, né, de sedução e tal. Mas não é nem isso que eu digo que a Solange foi muito inteligente, mas principalmente na questão da minuta. Gente, a Solange viu ali, ela já juntou tudo pronto, foi a Maria de Fátima que pegou a minuta. Coisa que outras personagens iam ficar 70 horas quebrando a cabeça. Bom, Raquel, né? A Raquel. A Raquel parece eu, a Raquel parece eu, toda semana contando qual capítulo eu tenho que assistir, onde que eu parei, o que falta. A Raquel sou eu fazendo isso. Gente, e o que é a Solange ameaçando a Fátima, que não transa violento, que nem o César, com aquela garrafa de Stolichnaya. Muito bom aquilo. Aquela cena é maravilhosa. Eu acho que aquela cena é uma cena que, quando terminou, eu fiquei pensando, que droga que eu só tenho que ver até 76. Cara, eu nem vi que era uma garrafa de Stolichnaya, mas me faz lembrar muito das viagens para Ribeira, para comprar bebida, que lá em Ribeira sempre tinha Stolichnaya para vender. É verdade. E aí, outra coisa que eu achei muito bom também, que é aí falando de detalhes, né? Quando a Fátima vai ameaçar o Marco Aurélio, na verdade, ela vai fazer todo aquele trâmite do dinheiro, que quem não assistiu a novela nunca é super surpreendente, né? A gente não entende se o César tá indo sozinho, se ele que vai dar o golpe, ou se ele tá esperando por ela. Aí tu fica naquela coisa, você não entende nada, isso é muito rico. Mas aí quando ela vai ameaçar o Marco Aurélio, dar o dinheiro pra ele, ela tá com uma roupa toda de couro, toda preta, toda tipo Trinity do Matrix, assim. Aí depois corta pra ela na casa da Odete, toda de branco, com uma manguinha bufante. Isso é muito bom, né? Ai, Odete! Pois é, se ela tivesse chegado na Solange assim, ai, Solange, ai, foi sem querer, eu me apaixonei por ele, eu não queria te magoar. Nada de um... muitas coisas não teriam acontecido se ela tivesse feito isso. E eu adorei também que ela, assim, ela é muito corajosa para afrontar o Marco Aurélio. E ela não só corajosa por afrontar, mas ela tira uma onda, né? Eu até notei que ela fala assim, ai, ele fala alguma gíria, que eu não lembro qual que era. E ela fala assim, ai, Marco Aurélio, que expressões mais anos dourados, marcando pinta de coroa. Sim, ela fala, você é um homem tão tira bonito. Com a cara dele. Ai, essa cara tão linda, ela fala, rola ali uma coisa entre eles também, né, um player. O Marco Aurélio, ele tem um tesãozinho na Fátima. Ele verdade. Fica meio assim, não sei se é um negócio porque ele acha ela bonita e tal, ou se ele admira a maldade dela, porque ele também é um vilão, né, então eu acho que talvez quando ele conhece ela numa festa, num jantar que tem na casa dele, que é tipo um coquetel, assim. E ela ainda era a Fátima que se vendia como modelo, e ele já acha ela interessante. Ele ainda pergunta quem é aquela menina e tal. Então ele já acha ela interessante. Agora, assim, o Marco Aurélio conseguiu uma pessoa que, enfim, ele arranjou alguém que é páreo para ele, né? Conseguiu. Que é taco a taco. Porque se a gente pensar, mas a grande vilã da história é a Odete. Sim, é a Odete, mas a vilania da Odete não bate de frente com a vilania do Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio passa a perna na Odete, né? Então, assim, ali é Marco Aurélio e Fátima aqui, ó, taco a taco. Na real, o Marco Aurélio, ele passa a perna na Odete pelas costas, porque pela frente ele come na mão da Odete. Na frente ele não bate de frente. Isso é muito bom. É muito bom ter três... Fátima. Mas igual a Fátima. Sim, tipo a Fátima. Tá passando a perna atrás, a perna na Odete atrás e na frente ela tá... Eu acho muito legal isso, ter três vilões, assim, que... Tipo, eles são vilões, só que ao mesmo tempo eles também têm seus pontos fracos, né? Tipo, a Odete, quando a Fátima faz as coisas dela, que a Odete cai,
Aí tu fica, não, a Odete é inteligente só até a segunda página, né? Voltamos a esse assunto, morte da Cecília. Todo o interesse do Marco Aurélio em ficar com a pousada da irmã, que para ele não é nem um grão de arroz, perto de toda a fortuna que ele tem, né? Mas, e eu fiquei pensando assim, e até a Fátima pergunta para ele, tipo assim, por que tu quer tanto essa pousada, né? E claro que ele é muito ambicioso e, tipo assim, ele ia querer de qualquer jeito, mas eu acho que o Marco Aurélio quer essa pousada principalmente porque com a morte da irmã, eu acho que o fato da pousada ficar para a mulher da irmã é como se fosse um atestado de que existia um relacionamento entre a irmã e a Laís. E ele abomina isso. Ele sempre abominou o fato de que a irmã tinha um relacionamento ali, que ele sabia que não era uma amizade, um monte de gente fica falando que é uma amizade, mas ele sabia que não era, algumas pessoas sabem que não era, enfim, né? E ele não quer que, tipo, que saibam que a irmã dele tinha um relacionamento e tal. E essa herança ficar para ela seria um atestado de que existia algo ali além de uma amizade, né? Concordo. Então, eu acho que é por isso, porque não é por dinheiro. Se fosse só dinheiro, ele nem ia se incomodar. Porque a pousada não é nada perto, não é nem, assim, não é nenhuma leva lá de mala que ele desvia da TCA, sabe? Nem um terço de uma mala. E então tem mais isso, né? E isso aí é uma coisa que causa várias tramas, porque a Maria de Fátima vai lá fazer o quê? Vai lá ajudar o Marco Aurélio, um ajuda o outro, né? Ela vai ajudar o Marco Aurélio a conseguir essa tal dessa minuta do testamento. Enquanto isso, o Marco Aurélio vai dar uma desculpa lá para dizer por que o César está na TCA, que seria culpa da Solange. Né? O César não, está olha... É muito bom quando ela fala assim, ai, daí tu vai dar um emprego pro César. Ele fala assim, meu Deus, por que diabos? Que ideia de jirico é essa? Agora eu quero comentar sobre a parte em que vai chegar nesse desfecho, sabe? Porque, assim, eu acho simplesmente maravilhoso que ela começa a fazer as contas de que 800 mil não é nada. Isso é Aí ela vai atrás, ela vai fazer uma pesquisa. Ela vai fazer uma pesquisa, sabe? Uma coisa séria. Olha o tempo que essa pessoa perde, entendeu? Podendo fazer coisas mais úteis. É que, gente, vamos lembrar que assim, ó, só dando, antes da Lola continuar, dando um contexto histórico, estamos em 88. Não tem como tu ir no Google e ver cotação do dólar no dia de hoje. Quanto custa um imóvel no bairro tal? Tipo, não existe. Naquela época, se tu queria saber a cotação do dólar, tu tinha que ir numa empresa que trabalhava com bolsa de valores. Que era tudo por telefone que passava as informações. E se tu queria comprar um imóvel, tu tinha que ir numa imobiliária em que tu ia conversar com os corretores e daí eles iam, a partir ali da tua faixa de renda, eles iam te mostrar foto impressa dos imóveis. Para depois tu ir lá visitar. Então, tipo, era isso. Por isso que a Fátima não tinha como saber o que se passa com ela não tinha a mínima noção. Porque é isso... 800 mil dólares. Quando eles veem 800 mil em cash, realmente é um monte de dinheiro, mas é um monte de dinheiro para o que o César almeja, não para o que a Fátima almeja. Ela quer ser milionária. Vamos combinar que 800 mil não faz ninguém milionário. Mas, e aí, gente, eu acho muito maravilhoso, porque ela começa a maquinar aquilo na cabeça dela. E ela deixa o César ir, entendeu? Ela deixa. E ela vai levando aquela vida meio paralela ali, falando para ele, não, é que eu não posso simplesmente sair do nada, eu preciso continuar vendo o Alfa Afonso. E aí ela arma tudo e faz tudo sem falar nada para ele, né? Ele não tem ideia. Ele não tem a mínima ideia de que isso vai acontecer. Tanto é que quando ele vai para a delegacia, ele fica todo apavorado. O que está acontecendo aqui, né? Por que eu tô aqui? Ali mostra ela muito mais, tipo, ele é super mais velho que ela, né? Mas ele mostra ele todo fragilizado, ela dando jeito na situação, tipo, relaxa, entendeu? Falei com o Marco Aurélio, resolvi meu negócio com o Marco Aurélio. Aliás, mais uma vez a Raquel, né? Pelo amor de Deus, é muito
Isso dá muita agonia. O Ivan não conseguindo convencer ela da verdade, né? E daí, tipo, eles vão lá, voltam, se beijam, não tem nada com a Heleninha, não sei o que, tá tudo certo. E ela, então, vamos devolver os dólares. Meu Deus. Não, inclusive essa cena eu adoro, que ela tá falando do peixe no sal grosso, porque lá em Marbella, né, que ela fala em Marbella, Sim. ou seja, que é aqui na Espanha. Ai, ela tá com uma roupa que eu amei! Não, ela tá muito maravilhosa. E aí, assim, ali já é uma Raquel diferente, né? Por ver, tirando esse fato aí de que ela segue com essa questão da inocência, com essa ponta de inocência, mas o quanto já é uma Raquel diferente, já é uma Raquel que tá falando de obra, tá falando sobre coisas que tu não imagina aquela Raquel lá do início falando. Ela já tá numa curva ascendente, né? Já tá numa. Sim, ela já tá falando de gastronomia mais chique, né? Não é mais aquela coisa, comida caseira, ela já tá querendo fazer uma coisa elaborada, já tá. E aí ela fala do peixe de Marbella, e aí ela fala do peixe do sal grosso, e eu adoro que aí elas ficam olhando assim pro lado, né? Tipo, tem alguém aí. Daí, tem uma visita para você. Eles se olham e ali tem uma. Gente, eles têm muita química, não adianta. E eu amo que ele fala a seguinte frase: eu nunca fui para Marbella, mas eu amo peixe ao sal grosso. E aí, corta. Eu acho maravilhoso, eu amei. E ele falando isso, ele é um charme, meu Deus. É muito... ele falando de bom. E ali, o quanto ele tá fragilizado nessa cena, quando ele fala isso. E aí, quando tem todo esse desenrolar, gente, tu acha que eles vão ficar juntos, entendeu? Cara, aí aquela parte vai de um clima de romance homérico para ele. Não, eu não quero nunca mais te ver. Agora sou eu que não quero mais te ver. E aí eu teria a mesma atitude dele. Eu teria a mesma atitude dele. Porque, poxa, eu vim até aqui, cara. Eu tô me colocando, me abrindo, me expondo, e tu segue sem acreditar em mim, sabe? E assim, quando ele ligou pra Heleninha, eu fiquei puta, pensei, meu Deus, não deixou nem o corpo esfriar. Mas aí exatamente essa mesma frase eu pensei. Quando ela, e daí quando ele conta que a Raquel é a pessoa que ele mais amou, que a Raquel ela tem uma obsessão pelas coisas e tal, daí eu pensei, tá, tudo bem. Foi só, ele só queria um apoio mesmo. Mas aí depois ele fala ali, eu gosto essa honestidade, ele tá sendo tão honesto que tá sendo quase assim imoral, porque daí ele fala como é que é aquele amigo dele que é o colega dele ali, o Luciano. Mas talvez não seja tão ruim, né, se ajeitar com a filha da patroa. Então, tipo, ele tá sendo sincero, porque ele pensa realmente isso. Só que é tão sincero que é imoral, assim, tipo, é nojento. Mas aquela parte em que depois que a Odete chama ele, né, pra falar pra ele ir pra Roma e tal, que ele sente, porque ele sabe que tem a exposição em Roma e tudo mais, ali ele sabe que ele não pode dizer, que ele não pode falar que não, entendeu? Ele não pode. Mas ao mesmo tempo ele não se sente confortável porque ele sente que ele tá sendo comprado, né? E aí tem várias cenas de vários núcleos falando que o Ivan tá sendo comprado, não, ele tá sendo comprado. Várias pessoas falando isso. Que é a prova de que é realmente. Realmente, mas sabe que isso não me incomoda. Eu acho até legal. Agora, o que me incomodou foi 1000 cenas da Raquel com a Laís e a Cecília. Os caras falando, era importante ter um testamento. Cara, pra que isso, entendeu? Não faz sentido. Eu sei que é pra mostrar que não tem testamento, não tem mesmo testamento. Mas fala uma vez. Uma vez. 1000 vezes. Ó, Manela. Tipo, a Raquel toda hora falava, ai, testamento, hein? Ai, seria bom ter um testamento. Poderia ter sido mais surpreendente, né? Fala uma vez, mas não fique tão claro que ela vai morrer. E ali, fica muito claro. Não, começa a ficar muito óbvio que ela ia morrer. A cena como foi amarrado isso, porque aí, daí o carro tá com problema no freio. Aí a Cecília sente cheiro de flor. E aí a Raquel diz, dizem que quando sente cheiro de flor... Tipo assim, cara, era óbvio que isso ia acontecer, entendeu? Daí a Solange já não vai mais junto no carro. Eu achei que isso ficou muito chato. A parte de ficar falando da obra, muito chato. Eu acho que esse tipo de coisa...
Podia ter colocado mais riqueza nesse novo núcleo que se apresenta, que é esse núcleo Búzios, que a partir dessa semana passa a aparecer mais, porque, afinal de contas, a grande protagonista está vivendo em Búzios. Mas poderia ter começado a aparecer outras coisas que não só isso, sabe? Eu também acho. Achei que ficou pobre, certeza. assim, pra trama. Com certeza. Agora, comentar alguma coisa eu achei interessante a morte da Cecília, que nós tivemos em Vale Tudo, apesar de a gente saber que a morte da Cecília foi causada pelo preconceito da época. Eu achei interessante que tivemos uma morte de pobre do início, que foi do Rubinho, né, com a gavetinha dele, e o caixão de alça alugada. E agora tivemos uma morte de rico, né? Que já era outro cemitério, um cemitério cheio de estátuas, chique, né? Aquela chiqueza toda. Eu nem reparei nesse sentido, é legal ter essa diferença entre as duas, mas eu quero dizer aqui para vocês, para contar para vocês que estão nos ouvindo, que a primeira vez que eu vi Vale Tudo, eu recebi um spoiler da Jade, que ela me falou assim, tá, o que já aconteceu? A Cecília já morreu? Eu fiquei assim, que? Que a Cecília morre? E aí foi assim, não tinha ainda toda essa parte, essa pira do testamento, não sei o que, foi bem antes, eu já sabia que ela ia morrer. Eu disse, tá, obrigada por ter me dado esse spoiler. Aí tu já na hora, tá, ela vai morrer agora, então, porque eu já sei que ela vai morrer. Daí eu não sabia como que ela ia morrer, tu não contou como foi, mas eu sabia que ela ia morrer, daí eu fiquei meio que esperando, se ela aparecer pensar, será que vai ser agora? Não, eu ia só comentar que não ficou claro para mim, ficou para vocês, quanto tempo que a Solange e o Renato ficaram em Londres. Pareceu muito tempo. Eu acho que deve ter sido assim uns 2 meses, eu acho. Eu imaginei isso, 2, 3 meses, coisa bastante assim. Para fazer uma matéria. Mas naquela época. Assim, tinha que aproveitar daí. Porque aí tu não. Porque eles iam fazer uma edição toda a Londres. Daí também tem a questão de que tu pensa que qualquer pesquisa tu tinha que ir a campo fazer, entendeu? Tipo, não dava pra. Vamos ver aqui onde é que é isso. Cara, tudo demorava infinitamente mais pra ficar pronto, entendeu? Sim, não dava pra ir no Google e ver assim, principais pontos turísticos de Londres. Não, tu tinha que ir lá, fotografar lá, pesquisar lá. Ou pegar um livro, né? Pegar um livro, só que o livro vai ser de que ano o livro? Tu vai pegar uma enciclopédia que tem uma foto de Londres em 1938. Também é pra tanto. Mas cara! Eu cansei, olha, eu quando era criança cansei de estudar em enciclopédia que tinha 40 anos de idade, ou seja, a informação que estava ali já tinha 40 anos. E não era tão antiga assim, tipo, cara, eu estudei francês, tá? Quando eu tava no ensino médio. E aí o meu livrinho de estudar francês tinha todo um capítulo que era sobre a polêmica da Torre Eiffel, porque alguns franceses eram contra e outros eram a favor, ou seja, era da época que estavam construindo a Torre Eiffel. Imagina. Então, muito antigo, entendeu? Na nossa época, ainda pegou muita coisa antiga. Hoje em dia, as coisas se atualizam num piscar de olhos. Muito rápido. Sabe, naquela época, eu estudava na Barça, que tinha 20 anos na biblioteca da escola, sabe? E olhe lá! E mesmo se tivesse uma atualizada, ela ia ter pelo menos assim, 5 anos de edição, mas ela foi feita durante 5 anos a 10 anos atrás. Então, aquela foto tinha 10 anos. Isso quando as imagens não eram fotos, eram desenhos, ilustrações. Olha, tudo bem, é que vocês são muito mais velhas que eu, daí por isso que eu não sei dessas coisas. Eu não vivenciei isso. Tá? Tu vivenciou isso, sim, senhora, Caca. Não se faz de novinha. Tu viveu comigo isso tudo. Tu é muito mais analógica. Não, eu tô que nem ontem que eu vi. Ontem eu assisti De Repente 30, daí ela fala com a amiga dela, eu só tenho 13 anos. Aí a amiga olha assim, olha, tu passa por 27, mas 13 é 27. Só rapidinho sobre o menino rico, nosso pobre menino rico, Thiago, que está lá sendo um chato. E a Fernanda, coitada, está gostando. Por quê? Porque ela estava
convivendo com o André, que era um pé no saco, só queria saber de transar com ela, ela não queria, pelo menos esse outro só quer saber de ficar deitado, divagando, conversando. Um chato. E aí é que agora a pobre da Fernanda tá lá com um menino cansado, e eu gostei muito do pito que o Ivan deu no André, que o André tava lá sofrenildo, falando que ele não aguentava, que ele perdeu a Fernanda, e o Ivan chegou e falou assim: peraí, tu tava mesmo tão apaixonado amando ela? Porque pra mim eu tô vendo que tu tá revoltado. Tu não tá sofrendo, chorando, porque se tu amasse ela, tu estaria chorando, tu estaria triste, chateado. Mas não, tu só tá revoltado, então, sabe, sai pra lá. O Ivan chega pra lá no André, que eu achei merecido, e eu achei uma ótima análise que ele fez ali desse triângulo amoroso, André, Fernanda e Thiago. Pra Lola trazer as notícias do remake. E aí, Lola? Temos muitas, né? Porque a gente tem até um trecho que a gente poderia até futuramente, de repente na próxima semana, não sei, a gente vê, comentar sobre essas novas cenas, né? Esse vídeo, né, na verdade foi um pequeno teaser que eles largaram, porque eles tiveram um painel na CCXP em São Paulo semana passada. E aí eles tiveram um painel de Vale Tudo, em que vários dos personagens estiveram, Manuela Dias, o diretor e tal. E aí eles fizeram esse teaser, e aí nesse teaser tem inclusive a imagem que a gente já viu da Thaís Araújo caracterizada, né? Temos também Bela Campos caracterizada, Cauã Raymond e assim por diante. Então temos esse teaser que saiu, tá? Apareceu em todos os lugares da internet. E aí todo mundo meio que falou um pouco, Paola Oliveira falou, Thaís Araújo falou, todo mundo falou um pouco sobre como é que tá sendo a questão do remake, então isso também apareceu bastante. Assim, pelo que eu vi, eu não vi nada que tivesse, nossa, isso é diferentão. Era muito do que já apareceu, né, nas outras semanas, assim. Tá todo mundo muito animado, tá todo mundo muito na expectativa, é aquela coisa de começo de novela, né? Inclusive, os autores de Mania de Você também estavam assim, olha que grande fracasso. Então, a gente não pode criar grandes expectativas a respeito disso. Sim. Uma coisa mas o que eu separei mesmo para a gente conversar sobre foi tem uma pesquisadora que é uma mulher que escreveu um livro sobre Vale Tudo, que será lançado agora, tá? E ela deu uma entrevista para Veja. E aí, o título da matéria é Pesquisadora de Vale Tudo aponta perigos no remake da TV Globo. E aí, ela, poxa, uma mulher, uma pessoa que para tudo da sua vida para fazer uma tese sobre Vale Tudo, é uma pessoa que, né? Ela podia vir aqui um dia com a gente falar, seria tão bom. Poderíamos convidar ela. O nome seria dela. Diva é Ana Paula Gonçalves. E aí ela, enfim, várias perguntas. E aí uma das coisas que foram faladas foi sobre a escolha da Thaís Araújo. E ela amou a escolha da Thaís Araújo e ela fala que, segundo a pesquisa dela e, né, vendo a sociedade daquela época e a sociedade de hoje, realmente não haveria uma possibilidade de uma Thaís Araújo, de uma Raquel que não fosse negra. Então, a Raquel negra é uma perfeita para este papel. O que nós já tínhamos falado realmente que nós também tínhamos essa opinião. A gente não fez tese nenhuma e já tinha essa opinião. Sim. E aí, fala sobre as escolhas arriscadas. E aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque Ana Paula, diva maravilhosa, também acha que Bela Campos não é a melhor escolha. Porque qualquer pessoa meramente que tenha visto pelo menos uma vez essa novela sabe que Odete Roitman é o quê? Racista. Que é um dos principais traços dessa grande vilã. Foi a primeira vez que eu bati o olho na Bela Campos, eu pensei... A Ana Paula fala uma coisa que é muito maravilhosa e que a gente conversou aqui neste podcast, que é o seguinte... Abre aspas. Tinha muita expectativa que seria uma atriz branca e seria maravilhoso, porque ela poderia esconder a origem, esconder a mãe.
Cara, a gente falou justamente, seria maravilhoso, porque daí seria que é muito comum ter uma mãe negra ter uma filha branca, porque no Brasil, com a miscigenação toda, seria normal, ainda mais com o pai Até branco porque o e a pai mãe negra. é branco. Exatamente, o ator que escolheram pro Rubinho é branco. Então, assim, a filha querer esconder a mãe toque de vilania para Maria de Fátima, isso faria todo sentido, porque afinal de contas ela é ruim, ela quer esconder da Odete, que também é uma vilã horrível e racista, e aí ela não quer que saibam que a mãe dela é negra. Então, assim, daria um sentido todo, assim, né? O encaixe perfeito da trama do roteiro. Com e aí agora certeza. eu não sei o que a Manuela Dias vai fazer com isso, com essa Bela Campos aí negra, com assim, que vai em algum momento ter que fazer uma aliança com a Odete, que é uma coisa importante. Não tem como a Manuela Dias dizer, não existe mais aliança entre Odete e Maria de Fátima, ou a Odete não vai ser racista, ou ela vai ter que ter algum interesse muito grande na Bela Campos, na Maria de Fátima, para transcender esse racismo, não sei. Eu acho que a tendência é ela ir para aquele caminho do. Imagina se eu sou racista, eu até tenho um amigo negro. Talvez, eu acho que tem uma grande tendência de tipo uma Meghan Markle, assim, que tipo entra para a família real e daí eles fazem um casamento assim, tipo, olha só, a família real não é racista. Isso, sabe? Eu acho que tem grandes chances de ir para esse caminho, mas eu acho que seria muito mais rico para a história se fosse o outro caminho que a gente a gente desde o início, a gente não queria que fosse a Bela Campos, a gente queria que fosse outra atriz que eu não lembro o nome, mas enfim, né? E aí ela fala uma coisa sobre essa questão do remake ser uma coisa perigosa, principalmente se tratando de Vale Tudo, que é a questão de ela falar, talvez um remake de Tieta, de Rock Santeiro, de uma novela assim, talvez fosse um pouco menos arriscado, porque é uma novela que tem mais liberdade poética, já que ela traz uma coisa meio de ficção, fantasia também, mas de fantástica, exatamente. Fantasia. Isso, né? A coisa do fantástico. Vale Tudo não. Vale Tudo é um retrato do país naquele momento de 1988. Então, assim, Vale Tudo é uma novela política. Sim, não tem como fazer sem ser. Se ela não trouxer isso, e isso está presente em todos os capítulos, não tem um capítulo que não tenha isso, desculpa, mas não é Vale Tudo. Pode ter os mesmos personagens, pode ter uma trama mais ou menos parecida, mas é que isso é a espinha dorsal dessa novela. Então, assim, até eu acho que tem como fazer um roteiro que traga, tipo, o Brasil de hoje de uma forma política, mas seria bem arriscado, porque hoje em dia a gente vê uma realidade política de pouco diálogo e muita polarização, né? É que assim, então, depende do que eles estão querendo. Se eles estão querendo audiência, eles vão ter que se arriscar. Porque se eles forem para um caminho confortável, as pessoas não vão ter do que falar na internet depois. Não vai ter polêmica, não vai ter nada, vai ter tudo assim. Ninguém quer isso, entendeu? Agora, se tiver ali uma polarização. Exatamente, se tiver uma polarização, se tiver, sei lá, dois amigos ali que um totalmente de esquerda, o outro de direita, não sei o quê, ter núcleos ali que debatem coisas assim que são super latentes, aí o negócio vai fluir. Porque o que acontece? Hoje o termômetro é a internet, mas a Manuela Dias falou isso, que todo capítulo ela fica lá no aplicativo da Globo, que ele fica medindo justamente isso, o que as pessoas estão falando. Então, se eles querem alguma coisa para que as pessoas falem sobre, tem que ter tempero, né? Senão não vai rolar. Tem que ter isso, porque isso é a principal cerne da novela, não adianta. Essa novela é isso. Bom, gente, então é isso. Encerramos este episódio. Para a próxima semana, assistiremos eu contei, 77 ao 86. E aí, nos vemos lá, porque agora vem muita coisa ainda. Vocês acharam que os babados acabaram de Vale Tudo, a melhor novela já feita, não sabe da missa metade. Tá recém começando. Recém começando. Até mais.